Tá desligado meu áudio. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Esse encontro aqui vai ficar gravado, então o objetivo é realmente ter esse material aqui para o futuro, né? Ele vai ficar no YouTube. É, a ideia é que a gente possa debater também, para que vocês, depois, quando vocês assistirem gravado esse material, vocês consigam fazer os exercícios, vocês consigam realmente praticar aquilo que está sendo proposto aqui. A ideia é que a gente possa falar sobre essa questão que é tão importante, é tão, é tão vivo, é tão presente no nosso dia a dia, né? E eu fiquei refletindo e pensando no o que exatamente. Deixa eu só apagar aqui. Aí, agora ficou melhor, né? A ideia de conversar hoje é realmente falar sobre uma questão que é tão vivo, né? E que a gente muitas vezes tem dificuldade de falar, dificuldade de conversar, de encontrar, inclusive, lugares para que a gente possa falar sobre esse tema, né? Que é sobre a decisão, sobre o fracasso, sobre sustentar a decisão também, que é tão difícil para muitas pessoas, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre isso que destrói os homens, né? Silenciosamente, e isso vai corroendo, e não é exatamente o fracasso, né? Não é falta de inteligência, não é falta de potencial, é, não é falta de caminho, né? A pessoa ela não consegue decidir, na verdade, né? O problema é a indecisão, né? E o quanto a indecisão ela é presente na nossa vida, né? Porque quando a gente olha para o homem, para o masculino, o homem ele vive suspenso. O homem que não decide, que é indeciso, ele vive suspenso. Ele não sai do lugar. Ele não consegue se movimentar. Mas ele também ele não entra na de peito aberto, assim, ele não entra de verdade na próxima fase da vida dele, né? E o problema disso é que isso vai, aos poucos, isso vai drenando a energia de qualquer homem, de qualquer pessoa, né? Isso vai drenando a presença, drena ali a energia, né? Vai drenando a força. E esse homem, ele não consegue, então, ele não consegue fazer mais nada a partir disso, né? Porque não tem força, não tem pulsão, não tem movimento. E existe um cansaço muito específico, né? No homem que sabe o que precisa fazer e não faz. Isso é algo que eu falo muito no mercado financeiro, né? O cara sabe o que precisa fazer, mas não faz. E ele continua adiando. Ele fica ali em cima do muro, não toma uma decisão, isso drena a energia dele, né? E pensando nesse encontro de hoje, pensando nessa aula, nesse encontro, enfim, eu fiquei refletindo muito sobre os, os encontros que nós tivemos da comunidade, refleti muito sobre os encontros que eu participei também de outros grupos, outras comunidades. Essa semana eu tive um encontro aqui em Floripa era um encontro de constelação familiar, de autoconhecimento, enfim, né? E o que eu percebo, e muitas outras pessoas percebem também, é que os homens, eles têm uma dificuldade muito grande de sustentar a decisão de caminhar no autoconhecimento.
Muitos homens falam que querem mudança, que querem movimento, que sentem a necessidade de movimento, sentem a necessidade de sair do lugar. Mas muitos têm dificuldade de sustentar os espaços, que poderiam gerar essa mudança, como o encontro que nós tivemos agora, ontem, ontem, eu participei desse encontro aqui em Floripa, que era o encontro do Altis, que é uma empresa de autoconhecimento, de constelação familiar, né? Eles ensinam, inclusive, sobre a psicanálise e tudo mais, sobre empreendedorismo sistêmico. E o número de homens nesse encontro era muito pequeno, muito pequeno. Né? Isso não é um julgamento, isso é necessário para que a gente faça uma reflexão, aonde a gente quer chegar, sabe? Aonde a gente quer chegar, porque a narrativa é que algo precisa acontecer, eu preciso mudar. Mas o que que a gente está sustentando como homem dessa mudança? Né? O que que realmente está sendo prioridade na vida de vocês, na nossa vida? Porque prioridade não é aquilo que a gente fala. Não é. Prioridade é o que a gente alimenta todos os dias, diariamente. Isso é prioridade. Tem uma máxima, né, que diz que aquilo que você alimenta cresce, né? Se eu alimento ódio nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, se eu alimento ódio político, ódio de gênero, ódio, seja lá o que for, né? Aquilo ali eu vou alimentar cada vez mais aquilo dentro de mim. E aquilo que eu negligencio enfraquece. Se eu fico negligenciando a minha saúde mental e emocional, ela vai se deteriorando com o tempo. E isso vai refletir em tudo na nossa vida. Na produtividade, no sexo, isso, na relação que eu tenho com a minha esposa, né, com o parceiro, enfim, com o marido, né, com a esposa, com o marido, com a namorada, enfim, isso vai refletir, isso vai influenciar. E talvez é isso, talvez muitos homens estejam esperando a vida melhorar, para então se comprometer com consigo mesmo. Quando eu estiver fazendo mais dinheiro, eu vou fazer uma terapia, eu vou voltar para academia, eu preciso estar fazendo mais grana para fazer isso, né? Para olhar para mim. Só que, na verdade, o compromisso é que gera essa mudança. É eu me comprometer com algo que vai fazer com que as coisas se movimentem. Eu faço atendimento terapêutico de acompanhamento com homens e há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, teve um cara que me falou assim: pô, Felipe, eu vou precisar dar um tempo na terapia, porque algumas coisas apertaram aqui em casa, na empresa e tal, e aí eu preciso cortar custos, eu preciso cortar os gastos. E aí eu fiquei me perguntando assim, né? Quase que eu perguntei para ele assim, tá, mas então tu é um gasto para ti mesmo, né? Tu trabalha, sei lá, um mês inteiro ali, né? E aí tu te olha como um gasto. Tu não te olha como um indivíduo que é importante. Tu te olha como gasto.
E até quando? Até quando? E eu quero que vocês reflitam sobre isso. E responde para ti mesmo, o que que mais consome a tua energia? Vale a pena a gente fazer esse questionamento? Isso vai trazer desconforto? Vai. Mas é o desconforto que faz com que a gente saia do lugar. O próprio processo terapêutico, ele não é confortável o tempo todo. Muito pelo contrário, ele é desconfortável em muitos momentos. E é esse desconforto que faz as coisas acontecerem, um movimento. Então se pergunta o que que mais consome a tua energia hoje. Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo várias telas. Estou vendo vocês aqui em várias telas. E quanto dessa energia hoje está sendo investida na construção do homem que você quer se tornar? Essa semana ou semana passada, eu fiz um post falando sobre isso, né? É, o que importa não é o que você sabe, é a pessoa que você se torna no processo. Ali atrás tem vários livros. A gente pode fazer cursos, formações, participar de imersões, né? Nas imersões a gente aprende bastante, né? Mas isso tudo é conhecimento, ok. O conhecimento é importante, com certeza. Mas aquele conhecimento está realmente agregando na pessoa que eu quero me tornar no futuro? Aí eu vou absorvendo, adquirindo um monte de conhecimento. Tá, e me serve para quê todo esse conhecimento? Aonde eu quero chegar carregando esse saco de livros, né, essa bolsa de livros, eu quero chegar aonde com isso? Tem um propósito? Não tem? E muitas vezes a gente sai caminhando, é, aprendendo, mas não, aquilo ali não tem fundamento, sabe? Aquilo ali não tem propósito nenhum. E no caminho, às vezes a gente precisa abandonar alguns livros, a gente precisa abandonar algumas coisas. O amadurecimento, ele não é só eu ganho, recebo, absorvo, né? Não é isso. Amadurecer é abandonar também. É abrir mão de algumas coisas. Quando um homem decide, ele abre mão de muitas coisas no caminho, inclusive de versões dele mesmo. Eu lembro que uma vez teve uma pessoa que falou para mim assim, pô, tu mudou muito. Eu tinha, isso foi em 2016, 2017 provavelmente. Ela falou assim, pô, nem os teus amigos mais antigos te conhecem mais. Eu pensei assim, pô, que bom, né? Que bom que eu mudei, que eu não sou mais aquela mesma pessoa. E a gente, muitas vezes, a gente evita isso, a gente evita essa mudança, a gente evita o desconforto da mudança. A gente se agarra naquele eu que já não faz mais sentido, mas eu preciso me agarrar a ele, sabe? Apegado, não consegue largar. E a maturidade traz isso, a capacidade de saber
abandonar uma parte que não faz mais sentido. E muitas vezes a gente não, muitos homens, né, não conseguem decidir, porque é uma decisão. E muitos homens não conseguem decidir, porque ainda querem manter todas as possibilidades abertas. E toda vez que eu decido algo, eu preciso abrir mão de algo. Toda vez que eu decido um caminho, eu preciso abrir mão de outro caminho. Então eu fecho aquela porta ali para seguir um outro caminho. E quando o cara tenta manter todas as portas abertas, ele fica parado no mesmo lugar. Ele não constrói nada. Ele fica ali inerte. Se eu ir para a esquerda, eu vou ter que abrir mão desse caminho aqui direito. Se eu ir para o direito, eu preciso abrir mão da esquerda. Então eu não decido. Eu não decido. Eu não decido porque eu não sustento o desconforto do resultado que isso vai causar. Então, muitas vezes o cara vai lá e contrata uma mentoria para que ele pague alguém para decidir por ele o que ele vai fazer. E eu entendo muito bem disso, porque eu passei por isso. Eu passei por isso, de não conseguir tomar uma decisão, e aí vou lá e pago, né? Contrato um mentor financeiro, por exemplo, para que ele possa tomar as decisões para onde vai o meu dinheiro. Ou eu continuo esperando que a minha mulher tome as decisões do que eu preciso fazer. E aí eu não faço nada. Por que que eu peço, por que que eu espero que o outro tome a decisão? Porque eu não sustento o desconforto do resultado que a minha decisão pode causar. E aí eu fico na indecisão. E quando o cara é indeciso, o cara pensa demais. O cara pensa muito. Eu vou ativar o teu mudo aqui, tá? O teu áudio, Marcos. Quando o cara é indeciso, o cara pensa demais, fica muito nas ideias. O cara fica fantasiando demais, fica revisando possibilidades demais. E a ação que precisa mesmo, o cara não age. O cara não consegue fazer nada, fica parado, estagnado, não consegue tomar um caminho. E isso vai criando dentro do cara, dentro do homem, um ruído constante. Por exemplo, parece que tem sabe, um diabinho ali no teu ouvido o dia inteiro, cochichando. Essa indecisão cansa demais. Cansa muito. E tem pessoas que ficam esperando uma clareza absoluta, uma certeza do que vai acontecer. Eu preciso ter clareza para que eu possa tomar uma decisão. A vida real não acontece assim. A vida de verdade, ela é completamente incerta. O amadurecimento mostra que a gente aprende no caminho. Vocês não precisam de garantias. Vocês não precisam de garantias. A gente precisa de coragem. Coragem para tomar uma decisão e sustentar essa decisão. Eu lembro que quando eu decidi é, vir para Floripa, que eu decidi mudar completamente trabalho, abandonar aquilo que eu vinha fazendo eu fazia mais ou menos 15 anos, né? A empresa ela tinha 7 anos. A Salazar, quando a gente decidiu
vir de Porto Alegre para cá, Salazar tinha 7 anos, uma empresa que passou por pandemia, passou por roubo, passou por. Meu Deus do céu, foram tantas coisas que aconteceram naquela empresa, tantas coisas que aconteceram naquela empresa, que muitas vezes eu pensei assim, pô, será que a gente vai dar conta? Será que a empresa vai continuar mesmo? E a gente ia lá e continuava. Garantia a gente tinha alguma? Nenhuma. A gente não tinha garantia nenhuma. Nenhuma. Eu estava lendo esses dias sobre. Estava lendo o livro Antifrágil, né? E a gente pensa assim, na fragilidade do homem, na fragilidade do ser humano, né? Muitas empresas, muitos homens quebram quando toma a primeira porrada. Quebram. E como não quebrar? Esse conceito de antifragilidade, ele é um conceito que é muito interessante. Quando a gente olha para um produto, por exemplo, tu pensa num produto, tá? Pensa uma caixa e nessa caixa está sendo transportada de um estado para o outro e chega numa rodoviária lá, né? Enfim, na transportadora, né? Aquela caixa. E aí na caixa tem um adesivo bem grande, assim, frágil. O que que acontece? Qual é o medo de manipular essa caixa? É absurdo. É um medo muito grande, porque se a caixa, se alguém bater na caixa, vai quebrar o que tem dentro da caixa. Isso é algo frágil. Se toma uma porrada, vai quebrar. E eu vejo, acompanho homens já faz alguns anos, né? Bota aí uns 15 anos que eu converso, atendo, acompanho. O cara toma um pé na bunda, acaba o mundo dele. Acaba o mundo dele. Ou é demitido de um emprego, uma empresa que se dedicou há muito tempo, né? Aí, o que que é o contrário do frágil? Talvez tu esteja se perguntando, né? Pô, mas o que que é o contrário do frágil? Então é o resistente, pode ser, né? O frágil ele se quebra, né? Então eu penso, pô, resistente, né? Eu coloco numa caixa lá resistente, produto resistente. O que que é algo resistente? Algo resistente, tu pensa que, pô, pode tomar porrada que não vai mudar, não vai acontecer nada, né? Pode cair do caminhão, rolar na estrada aquela caixa no meio do transporte que não vai acontecer nada. Talvez a caixa ali vai danificar um pouquinho, né? Mas internamente aquele produto não vai sofrer nenhuma avaria. O problema disso é que o problema do resistente é que ele não muda também. Ele não muda. Aí tu pensa, pô, então antifragilidade não é resistente, não é resistência, porque o resistente não muda. Nesse conceito, o antifrágil é aquilo que evolui com evolui com o atrito, evolui com o impacto, evolui com as pancadas, evolui com o desconforto. O conceito de antifragilidade vem disso. O contrário de frágil, daquilo que se quebra, daquilo que se danifica, né? Por mínimo que seja o impacto, por mínima que seja a agressão, quebra. Isso é o frágil, né? A gente vê muitos homens nesse lugar também. Enquanto o antifrágil, que é o objetivo de realmente o processo de autoconhecimento, ele tem como objetivo aprender com as porradas da vida. Acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente tem durante o processo de autoconhecimento. É aprender com aquilo que aconteceu comigo, com a porrada que eu tomei. Porque a porrada ela vai vir. A gente não passa a vida sem sofrer dano nenhum. A porrada, o trauma, eles vão acontecer. A questão é o que que eu faço com aquilo.
E aí, nesse movimento de eu não quero tomar uma porrada, porque eu não vou, talvez, sustentar essa agressão que a vida vai me dar, eu fico nesse lugar seguro. Então, eu não tomo decisão com medo do resultado dessa decisão. E aí, eu vou lá postergando, eu postergo, sei lá, uma conversa, uma discussão com alguém, e mesmo assim, isso é uma decisão. Decido não agir. Quando você olha para o outro lado ao invés de olhar para si, isso é uma decisão. Você está decidindo não fazer nada. E o preço da indecisão, ela chega muito silenciosa. Muito silenciosa. Hoje eu estava passando de carro na rua e eu vi uma cena assim que ficou marcada. Eu fiquei pensando sobre aquilo vários minutos. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu parei no centro aqui de Florianópolis, eu parei num sinal, né, no farol, e aí tinha um senhor de cabeça branca, né? Um senhor experiente ali, sei lá, devia ter seus 50 anos, talvez. E ele vendendo torrone, sabe aquelas barrinhas de torrone, assim, que é de amendoim e tal. E aí ele largou no espelho do carro. E o fato dele estar vendendo, para mim, não foi uma surpresa, assim, né? Até porque a gente está vendo como que está a economia, tá todo mundo. Tem muita gente passando, né, perrengue com grana, enfim. E o que me chamou a atenção foi o fato de que quando ele veio largar o negócio no espelho do carro, ele já veio pedindo desculpa. Ele veio pedindo desculpa por estar colocando aquilo no espelho do carro. No papel, não sei se vocês já pararam no trânsito e aí o pessoal larga isso, né? Eles colocam normalmente um bilhetinho junto com o produto, né? Tem gente que coloca paçoca, milho, enfim, pipoca, né? Milho não, pipoca já, por aquela pipoca doce. E aí o cara, no papel estava escrito assim, desculpa, estou sem emprego. Bem assim, desculpa, estou sem emprego. E aí o valor R$ 5 e um QR Code ali para pagar, enfim, né? E quando ele veio, e tem mais uma, né? Quando ele veio pegar o produto de volta, porque eu não comprei, né? Como eu tenho doença autoimune, eu evito ficar comprando coisa doce, e ainda mais na rua, assim, né? Esse produto super industrializado, enfim. Não que eu não coma, né? Coisa industrializada, como, né? Mas enfim, naquele momento ali eu não quis. E aí ele veio, e quando ele veio pegar o produto, ele pediu desculpa de novo. Então ele pediu desculpa, quando ele largou o negócio, ele pediu desculpa. No papel estava pedindo desculpa porque ele estava sem emprego. E ele, quando ele veio pegar o produto, ele pediu desculpa de novo e ele falou: eu não tenho trabalho. E eu ainda pensei assim: pô, eu vou chamar esse cara aqui, eu vou falar para ele, né, que ele está trabalhando. Aquilo ali é um trabalho. Mas daí depois eu fiquei pensando assim: pô, o que que passa na cabeça, né, desse cara? O que que a vergonha que o cara tinha de estar ali, sabe, vendendo um produto, a vergonha que o cara tem de ser visto naquela posição, naquele lugar ali. E talvez, eu não sei a história do cara, talvez ele trabalhasse em outra coisa, né? Provavelmente ele trabalhava em outra coisa.
E eu me vi muitas vezes nesse lugar também. Eu faço atendimento com terapêutico, de acompanhamento, e em alguns dias, como hoje, por exemplo, hoje eu saí, hoje eu tinha um atendimento hoje no final do dia, que foi cancelado, o meu paciente estava doente, reagendamos para o final de semana, e aí eu pensei, pô, hoje eu vou sair e vou fazer Uber, né? Aqui em Floripa, tem dias que é bom de fazer e tal, de sair dirigindo. E eu fiquei pensando assim, cara, quantas vezes eu no lugar do Uber, eu fazendo Uber, eu tinha vergonha daquilo que eu estava fazendo, por estar fazendo Uber, como se fosse um crime eu estar trabalhando, como se fosse uma coisa muito errada. E aí eu fiquei pensando assim, pô, eu abandonei, eu lembro, né, de nesse lugar, eu abandonei uma carreira que eu já estava há 15 anos construindo. Eu dava aula, eu formava profissionais do mercado da beleza. Eu tinha uma empresa há 7 anos que passou pelo que passou. Tivemos que contratar, demitir, recontratar. Profissional que trabalhou com nós com dependência química, que lesou a empresa, saiu, depois a gente recontratou o cara e, tipo, passou por muitas coisas. Aí eu olho para trás e vejo tudo isso e olho para o carro e penso assim, pô, hoje eu estou dirigindo, fazendo Uber. E aí, em alguns momentos, eu pensava assim, pô, que bosta, né? Tô fazendo Uber. E hoje, olhando pro cara, eu pensando assim, cara, ele não tá parado, ele tá fazendo alguma coisa. E ainda assim, ele não nota, ele não sabe disso. O cara que tá nesse lugar, ele não consegue, ele tá com um véu na frente dele, sei lá, ele tá com alguma coisa tapando a vista dele que ele não consegue perceber e reconhecer que ele não tá parado. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de fazer algo por ele, pela família, seja lá por quem for. Seja lá por quem for. Eu lembro que um dia eu estava na análise, eu faço análise semanalmente, né? Eu estava com o meu analista conversando e eu falei para ele assim, pô, eu vejo muitos profissionais, né, da área da constelação, a galera que é psicólogo há muitos anos, né? E são grandes, né? Eu não faço psicologia, eu faço psicanálise, né? Mas eu vejo a galera assim que é grande e tal. E eu vejo, pô, vai ser difícil chegar nesse lugar, né? De ser um profissional tão bom quanto esse que está lá em cima, né? Talvez eu não seja um profissional tão bom. Aí o meu analista me olhou assim, ele perguntou assim, tá, mas o que que é um bom, o que que seria um bom constelador? O que que seria um bom constelador? Aí eu pensei, pô, Paulo Pimon, né? Paulo Pimon foi meu professor, é meu amigo e tal, né? Sabe muito. Paulo Pimon é um bom constelador. Ah, mas e quantos anos o Paulo Pimon está nessa caminhada? São muitos anos. Aí eu olhando para mim, assim, né, com 3, 4 anos de constelação, como constelador, né, eu quero fazer um trabalho como Paulo Pimon. Nunca, da onde? Nunca não, né? Nunca diga nunca, talvez daqui a alguns anos. Mas eu nunca vou ser o Paulo Pimon, eu vou ser o Felipe. Eu vou ser o Felipe. E ele falou para mim assim, né? Eu pensei, é verdade, né, cara? Eu não preciso ser o outro. Eu vou construir a minha própria identidade com as minhas decisões. E quando eu saí do Instituto Pimon, que várias coisas aconteceram na minha vida, eu precisei recomeçar também. Assim como quando eu saí do mercado da beleza, que eu abri mão de uma história lá, eu precisei recomeçar também. E muitas vezes a gente tem dificuldade de recomeçar, porque para eu recomeçar, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E eu preciso olhar para aquilo que está pesando, aquilo que já não faz mais sentido. E recomeçar é difícil porque a gente recomeça pequeno muitas vezes. E o desconforto do cara lá no sinal era esse.
era de estar pequenininho de novo, sabe? De ter que estar ali vendendo de carro em carro, que muitas vezes é o começo de muitas histórias, né? Eu lembro quando eu era criança, eu vendia quindim na rua de porta em porta, ia lá, comprava numa indústria de doces, comprava, eu e meu irmão, a gente comprava as caixinhas de quindim, a gente ia vendendo de porta em porta aquilo. Então, para muitos, esse é o começo da história profissional, né, de trabalho. E talvez para esse cara ele estivesse se vendo ali como se fosse uma criança tendo que fazer aquilo de novo. E nesse lugar, o que que pesa mais? É o desconforto de começar pequeno ou o sofrimento de continuar parado? Porque muitas vezes o cara ele não faz esse movimento de recomeçar e ele fica parado. Ele não decide. Aliás, ele decide ficar parado. E talvez muitos homens não estejam esperando a grande oportunidade. Talvez eles estejam esperando permissão para se movimentar. A permissão para não parecerem fracassados enquanto estão ali, recomeçando, caminhando. E tem uma coisa que paralisa muito mais do que a falta de capacidade intelectual, capacidade de força, é o orgulho. O orgulho, ele mata muitos homens. E eu vi muitos homens ao longo desse processo de construção do masculino quebrarem por conta do orgulho. E a gente vai fazer um exercício que ele é simples, mas ele é muito profundo, né? Sobre as decisões que a gente evita. Eu lembro que eu tive um mentorado no ano passado, que um dos maiores problemas dele, uma das maiores dificuldades dele era evitar decisões. Evitação era o maior desafio que ele vivia, né? Que ele vivenciava. Era evitar, ele evitava tomar decisões. E vou voltar a dizer aquilo que eu falei no começo. Às vezes o cara evita tomar uma decisão porque ele não consegue sustentar o resultado daquela decisão. Ele não dá conta. Então eu quero que vocês peguem papel, caneta, e vocês vão responder algumas perguntas. E essas respostas são para vocês. Não é, não precisa compartilhar, não, é para vocês mesmo. E é mão na massa mesmo, é para fazer, né? Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, escreve aí qual a decisão da tua vida você já sabe que precisa tomar. Qual a decisão na tua vida você já sabe que precisa tomar? O que você está adiando? Não precisa responder tudo agora. Eu vou fazendo as perguntas. Eu vou desativar o teu áudio aqui, Marcos. O que você está adiando? O que essa decisão mudaria? O que você teme perder? O que você teme enfrentar? Essas respostas dessas perguntas vai mexer com vocês.
E são essas implicações que mudam o rumo. Na psicanálise, isso fica muito claro, assim, que não, a mudança ela não acontece nas sessões. A mudança acontece depois da sessão. O que a pessoa vai trabalhar, né? Como ela vai processar aquilo que foi trabalhado na sessão. E aí escreve aí o que está custando continuar sem decidir. O que custa? O que está custando para mim continuar sem tomar uma decisão, sem fazer algo? E o que em você está sendo protegido pela indecisão? Muitas vezes a gente não decide algo porque a gente tem um benefício. Talvez o benefício seja dividir o peso da decisão. Eu lembro que quando eu fui abrir a primeira empresa, a primeira barbearia que eu tive um sócio e, e na época eu tinha guardado uma grana e tal, eu tinha o dinheiro para abrir a barbearia sozinho, né? Talvez seria mais desafiador, ok, mas eu poderia ter feito sozinho. Mas eu escolhi ter um sócio. Hoje, claro, eu faço essa reflexão, fico olhando para o passado, né, e pensando sobre tudo que aconteceu, né? Mas por que que eu decidi que eu precisaria de um sócio? Eu não tinha coragem de matar no peito, eu não tinha coragem de matar no peito o desafio de assumir um negócio que requer decisões, requer responsabilidade, requer maturidade. Então, eu não tinha maturidade suficiente para matar no peito tudo que tinha para acontecer, tudo que iria acontecer. Então, eu convidei uma pessoa para dividir o peso, para dividir o peso, porque se desse merda o negócio, né? Eu tinha com quem dividir o peso do fracasso. A minha dificuldade era essa, de olhar para o meu fracasso. Isso eu trabalhei, inclusive, numa constelação depois. Isso eu trabalhei. Eu fugia do meu fracasso. Até que eu entendi que o fracasso, na minha vida, foi um grande professor. Semana passada, nós fizemos um movimento de constelação. Eu faço o grupo de constelação presencial aqui na ilha, no sul da ilha. E aí, semana passada, foi trabalhado uma questão profissional e tal, né? E tinha muita relação ali com os pais e tudo mais. E eu fiz um movimento com a pessoa com o fracasso. E foi muito legal. Então, o que está custando continuar sem decidir, né? O que está sendo protegido pela indecisão? E a última, né? Quem você se tornaria depois dessa decisão? E é o que eu falei. Não é sobre conhecimento, é sobre quem você se torna no processo. Não é sobre o que você sabe, é sobre quem você se torna. Os estoicos falam muito sobre isso. Depois de responder essas questões, podem fazer com calma. Se vocês forem, né, escrevendo e já respondendo ali, olha para essas respostas. Olha para tudo que foi respondido aí e aí reflete sobre isso, né? Se isso é realmente falta de clareza ou se é medo da responsabilidade que vem depois dessa clareza. Olha para isso.
O que que acontece quando eu olho para as minhas respostas? Qual a parte da minha vida está pedindo decisão? Está pedindo que eu decida algo? É o relacionamento? É o profissional? É o financeiro? Porque talvez as coisas não estejam acontecendo na tua vida porque tu está com medo de tomar algumas decisões. Quando eu entrei, quando eu voltei a fazer terapia, quando eu fui fazer análise, eu precisei tomar uma decisão porque eu estava passando por uma fase de vida profissional e pessoal que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Se eu olhasse para a minha situação financeira, para as minhas necessidades, eu não faria. Eu não faria terapia. Se eu botasse na balança, né? Se eu não fosse importante para mim mesmo, se a minha saúde mental, espiritual, emocional não fosse importante, como a gente normalmente faz, nós homens normalmente nós fazemos isso, né? A minha saúde emocional e mental e não é importante, então isso não tem peso, né? Então eu colocaria na minha frente é, todo o resto, todo o resto, né? Tem as contas de casa, eu tenho uma filha de vai fazer 16 anos, tem pensão, tem um monte de coisa, tem a minha saúde, tem, meu Deus do céu, tem tanta coisa que viria na frente. Mas eu decidi que eu precisava mudar. Então eu olhei para tudo que estava acontecendo, eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Algumas coisas vão ficar para trás. Algumas coisas vão ficar para trás, porque se eu não coloco a minha saúde mental e emocional como prioridade, eu vou morrer. Não vai demorar muito, porque eu vou entrar num colapso interno absurdo, porque eu já estava começando esse movimento, né? Eu já estava com crise de ansiedade, com ih, ideação suicida. Isso tudo passa na cabeça de quem está passando por um caos. Mas até quando? Até quando eu vou ficar nisso? E talvez a maturidade não seja fugir de todas as respostas. Aliás, não seja ter todas as respostas. Maturidade não significa que eu precise ter todas as respostas, mas talvez eu não precise fugir de todas as perguntas. Existe um momento em que continuar parado também começa a doer, muito mais do que caminhar. Aquele homem no sinal hoje vendendo torrone, ele não está parado, ele está caminhando. Ele não percebe isso. E talvez tu esteja com dificuldade de enxergar que você não está parado. Você está caminhando. Talvez não na velocidade que tu gostaria, mas na velocidade que é possível. E se você não decidir nada, também é uma decisão. E cabe a você assumir a responsabilidade dos resultados dessa decisão. É sua responsabilidade.
Isso se chama autoliderança. É eu assumo as responsabilidades daquilo que eu faço. A partir daí eu conduzo a minha vida, decidindo para onde eu vou. Eu lidero a minha vida e assumo os resultados desse caminho, sejam eles positivos ou negativos. E você não precisa fazer grandes promessas para a semana. Para essa semana, né? Não precisa fazer grandes promessas, mas você precisa se comprometer a entrar em movimento ou a não parar, caminhar. Então, olha para tudo que tu respondeu, para tudo que está lá naquelas questões e pensa no que você vem adiando. Escolhe uma decisão que você vem adiando, uma, e dá um passo concreto em direção a isso. Quando a gente não escolhe as nossas prioridades, a gente vive a prioridade dos outros. E talvez essa seja a principal, talvez esse seja o principal aprendizado de hoje, para todos nós, para todos nós. Aquele que não escolhe conscientemente as suas prioridades, vive a prioridade dos outros. Acaba vivendo a prioridade que é imposta pelo mundo, pelas outras pessoas. E aí você vive uma vida não como sujeito, mas como objeto, que é manipulado, que é usado, que é jogado de um lado para o outro, sem escolha. Então, tenha clareza das tuas prioridades. A gente vai ficar por aqui. Foi muito bom esse encontro, foi massa pra caramba. Esse conteúdo vai ficar gravado, então eu vou colocar lá no YouTube. Logo, logo teremos mais conteúdo para causar um desconforto aí dentro, tá bom? Tamo junto, forte abraço, bom descanso, até a próxima.